Sejam bem-vindos ao canal Rockmaker! E no vídeo de hoje vamos de review com o disco Turn Back da banda Toto. Uma das bandas mais importantes ali da cena OR, né, com uma carreira muito sólida, né? O Toto, no ano de 1981, lança o álbum antecessor ao Toto 4, que é o Turn Back. Né? Mas antes da gente continuar, né, não se esqueçam de curtir o vídeo, de seguir, né, o canal, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, que ali eu tô postando toda a agenda e também posto bastante coisa de conteúdo musical. Não esqueçam de compartilhar também nas redes sociais esse vídeo, compartilhar o canal, né, que isso ajuda bastante. Bom, então, voltando, né, vamos à formação para a gente entender um pouquinho, né, antes da gente entrar nas faixas, né. Então, a gente tem o Bob Kimball como vocal principal e também fazendo backing vocals em algumas canções. A gente tem o Steve Lukather na guitarra, também fazendo back vocal e também como cantor principal em algumas faixas. David Paich nos teclados e nos sintetizadores também fazendo backing vocals. A gente tem também o Steve Porcaro. O Steve Porcaro, nesse disco ele ainda estava mais como um músico de estúdio, né? Também fazendo teclado. A gente tem o David Hungate no baixo, né? E Jeff Porcaro na bateria e na percussão, né? E, infelizmente, né, esse disco do Toto é um disco de baixa venda. Eu acho esse um disco super subestimado, né? E vocês devem estar se perguntando por que eu trouxe esse álbum, né? Bom, simples, né? Porque o Toto tem uma discografia impecável, né? Uma das bandas mais importantes do rock de arena, como eu falei anteriormente, né? E por eles terem uma discografia tão grande, né? Normal, né? Por que de repente eles não iriam errar a mão, vamos dizer assim, em um disco? Também até porque essa questão de errar a mão é um pouco relativo também, né? Vai depender da percepção, né, de que cada um tem. E até algo bem engraçado que acontecia comigo, porque eu não curtia muito esse álbum antes, mas depois a gente vai lendo, vai procurando informações sobre o álbum, se pergunta, né? Putz, por que eu não gostava desse álbum? Tem um porquê, né? Ele é diferente, né? Aí, tá, inclusive, lendo a biografia do Steve Lukather, ele conta desse álbum, né? Aí eu resolvi revisitar. Eu já tinha até ouvido, não nego que eu já tinha ouvido umas 2, 3 vezes, assim, mas não tinha descido muito, sabe? Até gostava de umas 2 faixas ali, mas fora isso, era um álbum que era meio intragável, assim, sabe? Aí eu ouvi de novo. Aí quando eu fui ouvir de novo, eu comecei a prestar mais atenção e assimilar as informações, assimilar tudo que eu li. E aí eu, sabe, comecei a entender melhor o álbum e acabei gostando, sabe, desse álbum. E dos álbuns que até tô ouvindo bastante, assim, ultimamente, sabe, da discografia deles. E acabei, né, mudando ali a minha opinião sobre esse álbum. Né? E foi exatamente isso que aconteceu com o Turn Back. Acredito que não só com o Turn Back, a gente acontece isso com muitos álbuns, né? Tem álbuns que a gente ouve, de repente a gente não gosta tanto, né? Mas, enfim, né? Acabei gostando, né, deste álbum. Como eu falei, né, esse álbum ele teve poucas vendas, né? E eu acredito que ele teve poucas vendas por 2 motivos, tá? Na minha percepção, assim, na minha opinião. A primeira delas é uma questão musical, porque o Lukather, nesse álbum, ele utilizou uma guitarra que ele tinha ganhado de presente na turnê do Hydra, que foi o álbum antecessor ao Turn Back. E essa guitarra, ela tinha uma sonoridade diferente, sabe? É como se ela emitisse 5 notas ao mesmo tempo, sabe? Ele fala isso no livro dele. E o que acaba soando diferente no álbum, soa com umas notas um pouco diferentes, um pouco mais arrastado, vamos dizer assim, essa guitarra. E o segundo motivo, não que isso seja, de repente, um problema, né? Porque o segundo motivo, talvez, por esse álbum ter baixa venda, foi a indicação do produtor. Que o produtor foi até uma indicação do próprio Steve Lukather para esse álbum. Ele resolveu trazer o Geoff Workman, que também havia trabalhado com Journey, com The Cars e com Foreigner também. Né? Então, tipo assim, por isso que eu falo, eles não tô falando da competência do cara, né, do Workman, até porque, putz, pro cara ter trabalhado com esses nomes, o cara é bom, mas até uma questão, eu digo assim, de comportamento mesmo, sabe, porque, como eles contam, né, esse álbum, na realidade, o produtor, ele não aceitava muitas opiniões externas do Toto, assim, dos integrantes do Toto,
Toto sempre participou muito, né, dessa parte da produção do álbum, da parte de mixagem, da gravação. Eles sempre gostaram de, faz assim, põe isso aqui, diminui isso, aumenta isso. E ali não, eles não, o Workman não deixou, assim, sabe? Ele fechou os ouvidos totalmente, não ficou aberto a nenhuma opinião. Ele queria fazer do jeito dele. Talvez isso tenha sido um pouco do problema, porque, né, o Toto tem uma boa percepção e os outros álbuns deles, que justamente eles puderam dessas opiniões, são álbuns que são maravilhosos, né? E esse álbum, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele é estranho, ele é diferente, né? Ele é um álbum bom, né? Ele é um diferente que é experimental, vamos dizer assim, uma forma boa, né? E esse álbum até é uma coisa interessante, que ele virou uma espécie de álbum cult para os fãs. E até algo também que é bem curioso, que apesar da baixa venda, esse álbum vendeu bem no Japão, né? Bom, então agora a gente depois de falar um pouquinho ali, né, de como que tava a cena Toto até então, né, de como que tava a banda ali dos integrantes, de contar um pouco da parte da produção, vamos para as faixas. Então, a primeira abre com a Gift with a Golden Gun, uma faixa bem na pegada dos dois primeiros álbuns do Toto, né, com um teor de West Coast, né. Vou resumir mais ou menos o que é o West Coast, tá? É uma vertente do AOR, tá? O AOR, assim como também, né, o rock and roll, o próprio hard rock em si, tem suas vertentes, né? E o AOR também tem. E ali, nessa faixa, a gente percebe que tem essa pegada do West Coast. Resumidamente, o que seria o West Coast? Seria um AOR mais puxado ali pro soft rock, né, com menos efeitos de teclados, né, com mais elementos de timbre de piano mesmo, vamos dizer assim. É um som um pouco mais limpo, entre aspas, assim. Se vocês quiserem, né, eu queria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês quisessem um vídeo, se vocês querem um vídeo falando sobre as vertentes do AOR e tá explicando um pouco mais o que é o AOR, porque às vezes, de repente, né, tem pessoas que ainda têm dúvida em saber o que é o AOR, né. Então, deixe aqui nos comentários se vocês querem um vídeo falando sobre isso, ok? De repente tem uma indicação de uma pessoa bem bacana que de repente vai poder ajudar a gente aqui a fazer esse vídeo. Bom, pra mim, na minha opinião, essa faixa é uma das melhores do álbum. Ali a gente tem no vocal o próprio Bob Kimball, né, cantando. E depois a gente tem a segunda faixa, ali a segunda faixa a gente tem a English Eyes. A faixa ainda com poucos elementos do AOR, também o West Coast, né, a gente também encontra ainda esses elementos. É a faixa mais longa ali do álbum, se não me engano ela tem 6 minutos e alguma coisa, essa faixa é uma faixa bem longa. Uma faixa que caberia muito bem até às vezes no próprio álbum Hydra, né? O álbum Hydra, para quem não conhece, é um álbum anterior, né? Que tem faixas um pouco mais voltadas pro progressivo, sabe? Até por ela ser uma faixa longa, acho por isso que ela caberia bem, de repente, nesse álbum. Mas, devido, né, ter essa faixa ter essa sonoridade mais arrastada na sua produção, uma timbragem diferente na guitarra, foi algo totalmente proposital, tá? Essa faixa dá pra se dizer que tem mais participações, a faixa que tem mais participações dos integrantes do Toto. Porque ali a gente tem a participação do Hungate, do Page, do Kimball e dos irmãos Porcaro também, né, o Jeff e o Steve Porcaro nessa faixa, né? A gente tem a participação, uma participação um pouco mais conjunta, vamos dizer assim. E depois, a gente vai para a terceira faixa, que é Live for Today. Se vocês perceberem, esse álbum, os refrões são um pouco mais arrastados. O Toto começa aqui mais alto, quando chega no refrão eles fazem assim. E é o oposto que ele fazia nos álbuns anteriores. Eles começavam aqui e o refrão subia. Nesse álbum, não. A maioria das faixas ele tem essa queda, vamos dizer assim, na dinâmica das músicas, né? Essa faixa é um pouco diferente, porque ela tende a ser menos acelerada no refrão e um pouco mais animada, né? E o ápice pra mim dessa música é a guitarra do Steve, é o riff que ele faz, assim também como os vocais muito bem executados por ele, né? E esse álbum o Steve conta que é muito especial pra ele, né? Ele conta que o Turn Back é um álbum muito especial, porque foi o primeiro álbum que ele compôs uma música sozinho e cantou também sozinho. Foi exatamente essa faixa que ele mesmo compôs e ele cantou. Também uma coisa, né? Ele não só cantou e compôs, como também tocou a guitarra, teclado, a bateria e o baixo dessa música. Tipo, o cara é muito instrumentista, né?
E Steve Conta, ele conta, né, na biografia dele, que ele se sentia até um pouco desconfortável na hora de fazer essa faixa, por ele ter feito tudo. Porque ele não queria passar a impressão pro David Paich que ele tava passando por cima, que ele queria passar por cima do David Paich. Mas o David Paich também falou assim, cara, vai lá e faz, entendeu? Faz o teu trabalho, faz tudo que você tem que fazer, nem esquenta a cabeça, sabe? Mas ele ficou meio assim, sabe? E a gente tem a quarta faixa, depois com a Million Miles Away, que na minha opinião é a melhor do álbum, uma faixa bem puxada pro soft rock, talvez a faixa mais limpa desse álbum, né? Pra mim tem um conjunto de vozes no refrão maravilhoso. Essa faixa é uma faixa cantada ali pelo próprio Bob Kimball. E o legal desse álbum, né, que ele foi um álbum totalmente gravado sem nenhum músico de apoio, né? O Toto sempre teve esse costume, né, nos álbuns de colocar músicos de apoio. A gente tem, por exemplo, tem participações de Lenny Castro em alguns álbuns, né? E de outros músicos também bem relevantes assim pra cena, né? Depois a gente tem a Goodbye Eleanor, pra mim uma das melhores também do álbum, uma das que eu mais gosto. Ali ela é cantada também pelo próprio Bob Kimball. Pra mim essa música evidencia, ela mostra muito o poder da voz do Bob Kimball. E essa faixa apresenta até elementos de jazz progressivo, né? E até uma curiosidade também, que o Toto não gostava de fazer videoclipes. Né? Então, tanto que vocês podem perceber que até então, até os álbuns do Toto, até o Toto 4, né, não tem videoclipes, são tudo takes de sessões ao vivo que eles faziam. Eles achavam que quando as músicas iam para videoclipes, a música mudava a essência da música, alguma coisa assim. Então por isso que eles não curtiam muito essa parada de gravar videoclipes. E vamos para a sexta faixa. A sexta faixa a gente tem ali I Think I Could Stand You Forever. Pra mim também uma das melhores do álbum, né? Que nem eu falei, né? É difícil dizer qual que é a melhor principalmente depois que a gente ouve o álbum novamente, né? Ela tem a mesma pegada ali do A Million Miles Away, que é a mais lenta também. E novamente, né? Os riffs mais marcados do Lukather nessa faixa, que se sobressai. E o David Hungate gravou, né, os violões também nessa faixa. Então, bem bacana essa faixa também. Vamos para a sétima faixa. A gente tem ali a própria faixa título, a Turn Back. Na minha opinião, toda faixa título de álbum tem que... É como se, para mim, na minha opinião, tem que expressar, resumidamente, o que seria o álbum. Né? Tem que mostrar a personalidade, mostrar toda a personalidade do álbum nessa faixa. Então, acho que essa faixa conseguiu muito bem. Novamente, né, com uma roupagem diferenciada nos riffs, né, que o Lukather conseguiu evidenciar, aquela coisa totalmente arrastada, né. A faixa é muito boa e a faixa é totalmente cantada ali pelo Bob Kimball e composta também por ele junto com o Lukather, essa faixa. E agora a gente vai para a última faixa, né, a faixa número 8, que se chama If It's The Last Night. Faixa excelente do álbum. Talvez a mais diferente se considerarmos toda a proposta do álbum, né? Por que eu venho falar isso? Porque tem um refrão mais marcado e mais alto também, comparado aos outros, né? Na minha opinião, a melhor linha melódica está presente nessa faixa. E eu acho que até já sei por que é a melhor linha melódica, porque quem fez a composição dessa música foi o próprio David Paich. Pra mim, a cabeça da banda Toto pra questão de melodia, pra mim sempre foi o David Paich. Eu acho que ele consegue ter essa maestria toda na hora de composições, principalmente nas linhas melódicas. Então, né, essas são as faixas, né, do álbum Turn Back de 81. É um álbum curto de apenas 8 faixas, né? Eu achei até ótima essa jogada, achei que talvez tenha sido algo proposital, justamente por essa proposta desse álbum de ser um álbum diferenciado, né? Como eu falei, um álbum com refrões um pouco mais arrastados, uma timbragem um pouco diferente. É um álbum com uma sonoridade diferente, né? E devido a isso, né, a mídia caiu em cima do Toto na época. Esse álbum teve críticas bem rudes, assim, sabe? A mídia sempre caiu muito em cima do Toto, né? São banda só de hits, enfim, são filhinhos de papai, aquela coisa toda. Enfim,
eu acho que não vem aqui ao caso, né? Eles são super talentosos, né? Independente se eles têm dinheiro ou não, né? Que talento, dinheiro não compra talento, né, meu querido? E, né, por isso que é um álbum diferente, que é um álbum cheio de experimentações, que ele vai ser um álbum ruim, apenas um álbum diferente, né? Que nem eu falei, a discografia do Toto é uma discografia impecável. Ele só tem uma sonoridade diferente, mas com o tempo eu acho que tem essa questão também, a gente vai assimilando, depois que a gente vai lendo, vai vendo informações, vai vendo vídeos, enfim, vai conversando, a gente vai assimilando, né, melhor a sonoridade do álbum, não só com esse, né, mas com outros álbuns de outras bandas. Então fica a dica aqui, né, para quem não conhece ouvir o Turn Back, vale a pena, e para quem já conhece, deixa aqui a sua opinião sobre esse álbum também. E para quem não conheceu, para quem não tinha ouvido ainda, volta aqui depois e também deixa suas opiniões que são bem-vindas. Né? E novamente, não se esqueçam de se inscrever no canal, para quem não se inscreveu ainda, ativar o sininho das notificações, curtir a gente ali nas redes sociais e fiquem ligados, né, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo. Minha ideia é trazer mais vídeos aqui sobre outros álbuns, que nem eu falei, não só da OR, do hard rock, da new wave também, tudo que engloba a melhor década de todos os tempos, que foi a década de 80, tá certo? Então, ficamos por aqui, né? E a gente se vê na próxima. Fechou?